até onde se sabe, o nosso Renato José já revelou, são 13 mortos em presídios da Grande BH. Doutor Aloysio, que droga é essa tal de K? Bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes internautas, Chinelão. É uma família de drogas, Eduardo, que pertence a um coletivo maior, que são as drogas sintéticas. Esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje do ponto de vista prático, porque são substâncias produzidas em laboratório, clandestinos. E a primeira coisa, então, Eduardo, que não tem controle de qualidade, né? A coisa é igual a cachaça feita no quintal, né? Corre solta, você não tem critérios, né? E eu acho que os produtores, né, os traficantes que produzem, pensam assim, esse pessoal está querendo se ferrar mesmo, então tô nem aí, não interessa a qualidade, não interessa que haja algum tipo de critério, né? Então são substâncias produzidas em laboratório, no caso das drogas K, são canabinoides, são partes da maconha sintética, mas eles misturam muita coisa, Eduardo. Então, a CAD mistura com fentanil, que é a maior praga que está tendo nos Estados Unidos, que mais está matando, né? Muito mais forte do que a heroína. Então, há várias misturas, inclusive, Tinelão, mistura com agrotóxico, com pesticidas, que dizem que aumenta o barato. Só que tem que é um barato, vão comparar assim, Eduardo, com substância que os ouvintes, né, conhecem, por exemplo, lança-perfume. Uma cheirada que a pessoa dá no lança-perfume, dependendo da dose que ela cheira, ela tem o quê? Um anestesiamento do núcleo respiratório, do centro que comanda a respiração. Então a pessoa pode, numa cheirada, morrer. No caso das drogas K, então tem a K2, tem a K4, a K9 é a mais difundida e conhecida, elas então têm essa capacidade de dar um efeito imediato e um efeito muito forte, um efeito muito intenso, tanto mentalmente quanto fisicamente. E essas 10 mortes nos últimos 7 dias, né, realmente é uma coisa que proporcionalmente puxa vida, morre muito mais gente de acidente automobilístico, de outras coisas, mas a preocupação é qual, Eduardo? É porque na medida que existem muitos consumidores querendo consumir qualquer tipo de substância que dê um barato, né, então a gente fica muito vulnerável, né? Os Estados Unidos têm tido uma experiência muito nociva com relação a elas, e uma coisa que preocupa muito, Eduardo, é que quando fala em maconha sintética, é uma maconha sintética, mas é tão concentrada que não pode ser comparada com a maconha comum. Veio a K9, que é baixo custo de produção, mais barata e que é letal. E mais uma característica, Eduardo, ela é invisível. Ela não é uma coisa que você pega, feito a caneta, que você enxerga, que você pega. Ah, não? Não. Ela pode ser um líquido ou um pó, e ela misturada, borrifada, misturada não é exatamente o termo, ela borrifada sobre um tecido, sobre um papel, ela fica impregnada ali e você não tem como distinguir que aquele papel tem uma droga K ou não tem. Pois é, mas você tem que ir para o laboratório para poder fazer essa análise. Tá, eu borrifo ali no papel. E na hora de o Tinelão consumir, ele derrete o papel? Quando você mete fogo no papel, ao fumar. Fuma o papel. Isso, ao fumar é uma forma de derretimento. Meu Deus do céu. Então, só uma última coisa, essas drogas sintéticas são as de mais difícil controle, porque não cheiram, não tem nenhuma característica de odor, né? São em pequenas doses, muito pequenininhas. O LSD, por exemplo, mais antigo, o ácido lisérgico, ele tem que ser colocado numa folha tipo de papelão, porque ele em si não é palpável, que é tão pequeno, então aí você tem aqui esse papelzinho que corta, né? E ele está impregnado ali. Ele vinha, por exemplo, em cartões de viagem, né? Isso, o cartão de Feliz Aniversário, de Feliz Natal. Olha... Né? Doutor, alguma alternativa que não seja programa de saúde pública que ainda não tivemos nesse país? Olha, a alternativa mais essencial de todas, Eduardo, é que cada um de nós consiga produzir endogenamente, internamente, suas substâncias de bem-estar, suas substâncias de plenitude, suas substâncias de preenchimento do vazio existencial. Então a questão é mais profunda porque o uso de álcool e outras drogas tem a ver com o vazio da alma, com o vazio que a gente não sabe com o que vai preencher. Então o sentido da vida, Eduardo, essa é a prevenção. Você está envolvido em projetos, você está envolvido em causas, você está envolvido em intenções, né? Isso daí é o básico para a pessoa não precisar de ficar se anestesiando. No entanto, num mundo que não te dá uma perspectiva de estabilidade, não te dá uma perspectiva de evolução,
não te dá exemplos vindo das tais autoridades, que eu até me recuso a chamar de líderes ou autoridades, né, que são os motoristas dos ônibus que a gente tá dentro, motorista no sentido figurado, né? Então, realmente está meio desanimador. Por isso, cada um de nós fica mais responsável ainda por construir sentido para a própria vida, né? E ajudar essas pessoas, Eduardo, através de substâncias mais naturais, e aí eu lembro que a homeopatia tem essa possibilidade, já que as substâncias, os remédios homeopáticos vêm da tabela periódica, Eduardo, que são os elementos que compõem a natureza, que compõem o nosso organismo. Então, a gente tem dado exemplos práticos aqui. Então, uma camomila, né? Uma planta bobinha, bonitinha, mas que quando você transforma num remédio ou até mesmo num chá, te ameniza, que todos nós estamos com um vazio, com a sensação de falta de sentido. E por isso a pessoa fala assim, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, vou ficar esquentando a cabeça com saúde. Então, esse raciocínio não é que tem que ser evitado. A pessoa tem que pensar, não é só a questão de quando você vai morrer, quanto tempo você ainda tem pela frente, mas a qualidade de vida, né? E essa questão prática de se sentir bem consigo mesmo é algo completamente insubstituível. Du, um abraço, um aperto de mão, uma massagem terapêutica, isso tudo faz muito bem para o nosso bem-estar. Aloysio Andrade, tudo que a Viegas acaba de dizer, que está comprovado a pesquisa, combinado com o que Vossa Excelência disseram minutos antes, nós temos, então, essa informação para as pessoas. Faz muito sentido, né, Eduardo? Não é uma coisa absurda, uma coisa assim inusitada, não. Faz sentido porque todo ser humano é, antes de mais nada, um ser dividido, porque nós somos de origem espiritual, passando por um momento terrestre. Nós temos o sutil, uma parte que é impalpável, e temos o corpo físico, que é palpável, que tem os seus instintos e as suas necessidades. Então, todos nós, né, não, somos carentes. Por que nós somos carentes? Porque, sendo duais, sendo matéria e energia, corpo, espírito, adulto, umas coisas, infantis em outras, dessa dualidade surge o vazio. O vazio existencial, o vazio da alma, Eduardo. O estômago, quando está vazio, é a fome, preenchida por alimentos. E a alma, que quando a gente fala em alma, a gente está falando do emocional, gente, estou falando dos sentimentos, né? Eles têm uma fome também, Eduardo, só que é de um outro tipo de alimento. Então, quando fala assim, um toque, que diferença que isso vai fazer? Isso faz uma diferença enorme, porque ao se sentir acolhido, seja uma criança, seja um idoso, seja um adulto, ao sentir-se acolhido, aquela sensação de solidão, aquela sensação de vazio, aquela sensação de estar sem nenhum tipo de proteção e acolhimento, Eduardo, isso daí no que você sente o toque, no que você sente o calor, você sai do mental, o excessivo mental. Esse é um dos nossos problemas, gente, o fato de que o cérebro é o órgão mais frio que tem no corpo, porque ele é o de mais alta tecnologia. Ele não desperdiça energia sob a forma de calor. Beleza, isso é ótimo, né? Tá certo, Fernando? Maravilha, o cérebro é realmente o órgão mais evoluído que nós temos. Mas essa frieza dele faz com que, se você passe a vida pensando e não agindo, que você passe a vida pensando e não sentindo, o que vai acontecer? Você vai ficar que nem um robô, Eduardo. Como é que a gente ajuda alguém que ainda não descobriu que o vício está fazendo muito mal, que ela precisa largar? O que acontece, Fernanda? A dependência química, ela é um adoecimento da vontade. Ela é correspondente a uma depressão. Primeira coisa que acontece é um adoecimento, Tinelão, da força de vontade. A pessoa promete para si mesma, por exemplo, ela bebeu muito no fim de semana, ela promete, durante a semana eu não vou beber, só vou beber na sexta. Quando chega segunda-feira, passa ali 4, 5, 6 horas da tarde, ele bebe. Então, o adoecimento da força de vontade é você não tem força interna para praticar o que você teoricamente quer. E não é que os outros estão te pedindo, não. Você fala assim, não está fazendo bem, eu estou ficando muito derrubado. Mas ele promete e não consegue cumprir. A segunda etapa, então, Fernanda, tem a ver com o adoecimento da boa vontade. O que é isso? A pessoa primeiro promete, mas não consegue cumprir. Mas depois ela nem promete mais. E por que ela não promete? Porque ela meio que se entrega, Tinelão, como se fosse a questão de um vampirismo, que você recebe um beijo arrumado de uma vampira, apaixona com a vampira, quer ir morar com os vampiros, quer virar vampiro. É uma entrega. Daí surge aquele refrão de uma música completamente distorcida e que até fez um certo sucesso, Fernanda, que aí eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Quer dizer, isso é uma distorção. Como a palavra aceita tudo, parece até que faz sentido, mas não é verdade. Então, sendo um adoecimento da vontade, o que acontece? Não adianta você pedir que a pessoa tenha força de vontade, boa vontade, quando ela está com a vontade adoecida. Então, daí a necessidade, infelizmente, isso em últimos casos, tá certo, Fernanda?
de uma internação involuntária num lugar que tenha direito aos respeitos humanos, que tenha um bom diagnóstico e um bom tratamento, mas que a pessoa fique protegida dos seus impulsos. Porque o nosso lado instintivo, animal, o nosso lado que é automático, ele não passa pela razão. É como a fome, a sede, o sono, vem, né? Então, o que acontece? A ajuda dos amigos, a ajuda dos familiares, a ajuda da empresa é fundamental, porque não adianta você dizer, não, enquanto a pessoa não quiser mudar, não vai ter jeito. Se você coloca essa pessoa num bom ambiente, com uma boa alimentação, com atividade física, sem acesso às drogas, com substâncias controladas, às vezes até você usa remédio psiquiátrico, sim, num primeiro momento. Desintoxica essa pessoa, Fernando, o cérebro dela desincha, o cérebro dela vai voltando ao normal, porque mesmo as pessoas que já usaram muito tempo, quando elas passam um período aí na faixa de 1 semana, 10 dias, às vezes alguns precisam de 15 dias, 20 dias, mas em resumo, depois que você passa, vamos pôr um prazo mais longo ainda, depois você passa um mês sem usar nenhuma porcaria, sem usar nenhum intoxicante, alimenta bem, faz atividade física, recebe o acolhimento que a gente estava falando, faz uma terapia, essa pessoa pode renascer na sua vontade de ser livre para escolher o que quer. A dependência química, por isso que vem o nome droga-adição. O que é adição? É uma escravidão. É uma necessidade absoluta que te prejudica, que te destrói o organismo. Mas quando você está anestesiado, Ana, quando você está vampirizado, você quer ficar no meio dos vampiros mesmo. Então, por isso que tem que ter alguém de fora, ou algum instrumento, alguma ferramenta de fora, para ajudar essa pessoa a dar um tempo. Essa é a ideia, dá um tempo. Então, se você fica protegido durante um período, se você fica acolhido e bem tratado no sentido do alimento, no sentido das atividades, no sentido do acesso a determinado tipo de conhecimento que às vezes a pessoa não tem, isso aí dá um renascimento. E é essa hora que entra os parentes e os amigos, né? Tem gente que fala assim, fulano não quer sair, deixa de morrer pra lá. Não, hein? Não queira, macaco te cheira, né? Não é errado, assim é essa hora que tem que entrar o familiar, porque essa quem hora. está doente é à vontade. E do ponto de vista prático, Fernando, o que acontece? Alcoólicos Anônimos, que é um dos trabalhos mais amplos e mais bem-sucedidos, e não tem psicólogo, não tem médico, é questão de princípios. Então, tem 2 princípios de Alcoólicos Anônimos fundamentais. Primeiro, que é um dia de cada vez só por hoje. Para você não sentir que é tanta luta que tem pela frente, você não vou nem lutar, porque a luta é demais, já desiste antes de começar. E o outro, que é o conhecido, a prece da serenidade, a oração da serenidade, onde a pessoa, e isso serve para todo mundo, não é só para quem tem problema com bebida, que pede-se ao plano espiritual, pede-se a Deus 3 coisas. Primeiro, força e coragem para mudar o que precisa ser modificado. Segundo, paciência e compreensão para conviver com o que ainda não dá para ser modificado. E terceiro, sabedoria ou serenidade para distinguir uma coisa da outra. O que é para você entrar de sola, mandando ver, tomando providência, e o que é para você esperar um pouco mais, você fazer meio tipo assim, vista grossa, para no momento oportuno você poder atuar. Ou né? seja, doutor, serve para tudo essas dicas aí, né? Não é só para a questão do álcool, né? Porque assim, todos nós somos sujeitos a várias tentações, né? Você tem a tentação do sexo, você tem a tentação de bebidas e outras drogas, você tem a tentação das compras, você tem a tentação da mentira. É uma tentação, você vicia naquilo, né? E para quebrar o ciclo vicioso, nós precisamos de ter ferramentas poderosas, gente. Não adianta só a ideia, não adianta só o querer, mais ou menos. Você precisa de buscar ajuda, uma ajuda que seja consistente, uma ajuda que seja verdadeira. E, infelizmente, né, Tinelão, nós temos aproveitadores em todas as áreas. Você tem os traficantes que aproveitam dos dependentes químicos, você tem determinadas clínicas de internação involuntária malignas, né? Porque se proteger a pessoa é uma coisa, se encarcerar ela sem dar condições é outra coisa, né? Doutor, agora sobre esse assunto da droga da K, o traficante, ele não dá para saber o que passa na cabeça do traficante, ele tá matando o próprio cliente, né? Mas você sabe que aqui em Belo Horizonte, não, viu? Aqui em Belo Horizonte, né, a gente está vendo isso, em São Paulo ocorreu, no início, quando o crack surgiu, eles fizeram, as grandes redes de tráfico fizeram um acordo para não vender crack. Por quê? Matando, isso que você falou, matando o cliente, ou então o cara não paga, né? Ou então o cara fica tão doidão que ele apronta tanta coisa que a polícia ferve. Que eles têm, eu já ouvi falar que o traficante tem resistência a sacar. Sim, sem dúvida. Porque a pessoa fica tão desgovernada, não é só o risco de morrer, mas é o risco de aprontar coisas que ninguém controla. Alckmin, o que a coluna está fazendo com a inflação, Alckmin?
mas com aquela cara do Alckmin, com a maneira, o jeito de falar dele, com aquele jeitão do boneco de Olinda, né? Aquela coisa assim, nossa Pelo menos Senhora. ele não dançou, viu, não doutora rola, Luísa? viu? Picolé de chuchu não combina com macetando. Ah, não. Tem umas coisas, Eduardo, que tem que ser espontâneas, né? A pessoa tem que vir de dentro. Então ela decora o papel, ela decora o texto, mas na hora que ela fala parece que é um ventríloco, que tem alguém falando por trás e ele tá só repetindo, tá só imitando. Se o Chinelão mata alguém, ele vai logo pro fórum ali na Augusto de Lima, mas se o deputado mata, tem que esperar uma eternidade lá no Supremo? Veja bem, Eduardo, quando o foro privilegiado foi criado, foi para proteger o político que, estando na função política, poderia fazer coisas sem a intenção, né, sem a vontade de prejudicar ninguém, e que fosse, então, condenado porque fez algo que não teve a capacidade de ver os detalhes, não conseguiu controlar a sua assessoria, que leva os papéis para assinar. De repente, ela assinou um papel lá que era inadequado, que era uma bandalheira. Então, seria isso. A pessoa que está no cargo do executivo, especificamente do executivo, tá certo, Eduardo? Ele tem que assinar tanta coisa, ele tem que definir tanta coisa que ele fica mais vulnerável. Então, seria uma proteção para inadequações, não vou nem chamar de crime, inadequações no exercício do mandato. Então, isso aí faz sentido, porque o mandato faz a pessoa ficar mais exposta. Ponto. Agora, eu estava, no primeiro momento, fiquei até revoltado com essa questão da extensão do foro privilegiado, mas aí escutei um comentário que falei, uai, esse comentário faz sentido. O que acontece, Eduardo? Se a pessoa tem um foro privilegiado, né, está sendo julgada a nível de tribunais superiores, se ela deixa de ter o foro privilegiado, o processo volta para um juiz de primeira instância. E aí é que o negócio começa a demorar. Porque aí passa pela primeira instância, vem o recurso, vai para a segunda instância, terceira, são 4 instâncias, né? É o juiz de primeira instância, um tribunal com 3 desembargadores, depois vem o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e depois o STF, Superior Tribunal Federal, né? Então, o que acontece? Essa extensão do foro privilegiado pode ser que, se a gente olhar com mais detalhe, com mais profundidade, seja uma maneira de não começar tudo do zero. E tem mais uma coisa, Eduardo. Quando um juiz julga sozinho, né, vai se jogar sobre esse juiz toda a responsabilidade, ele está sozinho. E nos tribunais superiores são mais pessoas. O que faz a demora, Eduardo, é ter que passar por 3 instâncias anteriores até chegar no Supremo. Faz o maior sentido o que o senhor acaba de dizer. Porém, há um outro detalhe. Quando o cara está no exercício do mandato, por exemplo, que ele vai para o Supremo, ele enrola. Quando vai julgar, ele renuncia e volta para a instância comum e começa tudo. Entendeu? Aí que aumenta. Então, essa ampliação do foro, eu estou vendo já, depois de analisar com mais profundidade, que não é uma forma de atrasar o processo, de proteger, mas sim de manter ele onde ele já está. Então, olha, você não tem foro privilegiado, mas como quando você fez, você estava no foro privilegiado, você vai continuar conversando conosco. Você não vai começar do zero lá na primeira instância. Especialistas japoneses descobriram que, se você estiver cego de raiva, em vez de descontar nos colegas, nos familiares, gritar ou socar um travesseiro, é mais eficaz você parar um pouquinho, escrever o que você está sentindo em um papel, rasgar e jogar fora. Isso é uma técnica muito antiga, sabe? E vou voltar um pouquinho. Não vou começar da raiva, do momento do ódio, mas sim do momento da tentativa de reaproximação. A nossa conversa, Eduardo, é um diálogo. Você fala, eu falo, você fala, eu falo. E quando você fala, eu já vou elaborando a resposta. Então, eu não presto tanta atenção no que você está falando, porque eu já estou pensando no que eu vou falar. Então, quando você escreve e tem a oportunidade de rever, ler de novo ali com você mesmo, coisa e tal, entrega para a pessoa e pede ela para ler sem ser na sua presença, o que acontece? Você tem muito mais chance de encontrar o diálogo, mas um diálogo onde o outro está te ouvindo e não querendo te responder de imediato. Então, a escrita é uma forma de conexão, é uma forma de entendimento, a palavra escrita, que é mais eficaz, traz mais resultados do que a palavra falada, que a palavra falada ela traz essa reação, essa reatividade logo. Agora, depois que você está com raiva, né, depois que você já está com um sentimento inadequado, você escreve, depois você revê, aí você deixa de lado as frases que foram exageradas, Fernanda, e mantém as que foram adequadas. Então, esse tempo, antigamente, falava o quê, Chinelão? Contar de 1 até 10. Né? É desagradável demais você estar conversando com a pessoa, falando... Antes você concluiu o seu raciocínio, a pessoa te interrompeu. Então, posso dar
pequeno raciocínio. O Oswaldo está adorando essa conversa, pode É completar rápido, ainda. é o seguinte, a diferença entre escutar e auscultar. A escuta é feita com os ouvidos e já vai direto para o cérebro para ser processada e respondida. Auscultar é acolher, é com o coração. Então, primeiro você acolhe, depois você manda para a cabeça processar. Então, a primeira coisa não é a reatividade de concordar ou de discordar, mas sim de acolher. Então, a palavra, o próprio escutar o coração do médico é auscultar, né? Então, a ausculta, ela é mais sábia, ela é mais evoluída, ela é mais adequada, porque você primeiro recebe, para depois devolver. Obrigado pela visita e até sexta que vem, 10 da manhã, se Deus quiser, viu? Deus quiser, amanhã a gente completa uma semana do Dia Mundial da Saúde, então, repetindo, gente, vamos investir nisso, em sermos mais felizes, em sermos mais resolvidos, mais satisfeitos, através do esforço, através do compromisso com você mesmo, de busca de melhora. Começar a fazer o que você está enrolando e parar de fazer o que você está precisando de combater.